O ser humano é feito de hábitos, e o hábito é muito poderoso. Mas como a gente pode mudá-lo e transformá-lo numa questão que faça com que a gente cresça de fato? E de fato, o hábito é uma coisa muito poderosa. Até porque, percebendo isso ou não, a nossa vida é feita de hábitos, né? Nós somos seres de hábitos, nós somos seres cerimoniais, né? E é importante que a gente perceba isso para começar a identificar quais são os hábitos que estão presentes na nossa vida. E antes disso, assim, embora talvez seja uma coisa um pouco óbvia, é importante que a gente entenda o que de fato é um hábito, né? E o hábito nada mais é do que um ato feito repetidas vezes durante um longo período de tempo, e à medida que isso vai acontecendo, à medida que você vai realizando esse hábito, ele vai se tornando cada vez mais natural. Isso pode ser muito bom, mas também pode gerar alguns problemas. É importante a gente entender que o hábito em si, ele tem duas características. Ele pode ser um hábito consciente ou ele pode ser um hábito inconsciente, que a gente também chama de mecânico, né? E o que seria basicamente a diferença entre eles, embora o próprio nome já seja muito autoexplicativo, né? Um hábito mecânico, ele é aquele hábito que a gente vai desenvolvendo durante a nossa vida, durante os dias, e a gente não percebe. São coisas naturais, né? Elas se tornam naturais, mas elas já surgem de forma natural. E como a gente sabe, não numa visão pessimista, mas a gente sabe que a maioria da sociedade está, vamos dizer assim, numa média para baixo nível de consciência. E quando a gente desenvolve hábitos que são mecânicos, ou seja, que não passam pelo crivo da consciência, que não passam pelo crivo da nossa atenção, a gente tem a tendência a gerar hábitos que são mais animalizados, hábitos que vão tender a potencializar coisas mais instintivas dentro da gente, que é a nossa fuga mais natural, vamos dizer assim. Coisas que a gente aprende desde o início da vida mesmo, né? Na relação com os familiares e tudo mais, você acaba reproduzindo aquilo. Sim, exatamente. Por outro lado, você tem o hábito consciente, né? O que é um hábito consciente? Ele funciona da mesma forma que qualquer outro hábito, só que a diferença é que ele passa pelo crivo da sua razão, ele passa pelo crivo do seu consciente. Você escolhe e opta conscientemente por desenvolver aquele hábito. E isso é muito positivo, porque vamos pensar, por exemplo, numa pessoa que tem o hábito de estudar, comparando uma pessoa que não tem o hábito de estudar. Em tese, aquela pessoa que tem o hábito de estudar, ela vai ter mais probabilidade de ser um melhor aluno do que aquele que não tem o hábito de estudar. O hábito de dirigir todos os dias vai te fazer um melhor motorista do que aquele que tirou a carteira e não tem o hábito de dirigir. Então, em tese. Mas é para isso que existe autoescola para quem já tem carteira, né? É isso também. Então, assim, dá pra gente resumir que o hábito ele é uma forma também da gente agregar atributos para aquele ato que a gente está realizando. E é importante a gente ter sempre em mente que o ato não é só um ato físico, né? O Patrick deu exemplos de estudar, deu exemplo de dirigir, né? Que são atos físicos, mas a gente também tem atos mentais e emocionais. A gente tem o ato de se colocar para baixo, a gente tem o ato de se vitimizar, né? São hábitos que, à medida que a gente vai praticando, vai se entranhando dentro de nós. E aí começa a ficar um pouco mais complicado da gente tirar, porque se tornou natural. Se você é acostumado a falar mal da vida dos outros, você vai ter dificuldade em parar de fazer isso. Mas tudo bem, entenda primeiro que é um hábito, e aí você tem que saber como tratar um hábito. Você vai substituir um hábito, nesse caso, por um outro hábito. Porque se o hábito é algo que você faz de maneira reiterada e você aplica naturalmente no seu cotidiano, o seu dia ele tem uma quantidade de tempo finita. Pode parecer, às vezes, tem dias que demoram para passar. É tipo agosto, né? Que parece que tem 2 anos dentro de agosto. Mas só tem 31 dias, né? O mês de agosto. E você vai passar 24 horas por dia ali dentro. Se você vai tirar alguma coisa, você tem que colocar alguma coisa no lugar. Então a primeira dica para você aprender a substituir um hábito que você entende como ruim, por um hábito bom, é no momento no qual você entra em contato com esse hábito e você percebe, como o Patrick falou, de uma maneira consciente, você falou, tô me lamentando, tô trocando ansiedade por comida, tô falando mal dos outros. Percebeu que isso aconteceu? Procura algo que seja o oposto, né? Tô falando mal dos outros, então vou começar agora a falar bem daquela pessoa, para tentar anular aquele hábito ruim, para que você consiga chegar a um determinado momento que você não vai falar mal de ninguém, né? Não tem problema nenhum você
dentro de um debate, apontar uma situação que seja equivocada. Alguém foi lá e errou. Você tem que debater isso para você poder entender o que é certo e o que é errado. Esse comentário não tem juízo de valor. Você não está apontando o dedo para a pessoa e falando: olha lá fulano, ó, tudo errado, faz nada certo, faz nada que presta. Não, você não está falando da pessoa, você está falando da situação e buscando tirar uma reflexão interna ou dentro de um debate daquilo que é certo ou que é errado. E isso é muito interessante porque estar consciente dentro das coisas que acontecem, dentro de você principalmente, também é um hábito. Então, à medida que você vai fazendo, se torna mais fácil. À medida que você vai pensando se o que você está falando e fazendo é legal ou não, você faz com que isso seja cada vez mais natural. E aí você consegue, até de certa forma, antecipar um pouco algumas atitudes que talvez não sejam tão legais assim. Você identifica esse processo. E aí, nessa tentativa de mudança, de transformação de hábitos, é importante que a gente perceba quais são os nossos gatilhos para realizar esses hábitos, para realizar essa rotina, porque sempre existe um gatilho, ainda que seja difícil de perceber. Então, às vezes, como o Paulo falou, né, eu troco ansiedade por comida e tudo mais, mas o que gerou essa ansiedade? O que mexeu comigo? O que me desestabilizou? É difícil olhar para essas coisas, mas é importante. E uma outra coisa que também pode auxiliar é pensar no porquê que você quer mudar um hábito. Qual é a razão que de fato está por trás disso? Qual é o motivo? Porque pensando no porquê, a gente se conecta um pouquinho mais com o que faz sentido para a nossa vida. A gente se conecta com o que a gente realmente dá valor. E aí isso pode nos impulsionar nessa transformação, ainda que isso oscile também, mas auxilia de certa forma e toda ajuda é bem-vinda. Como o Paulo disse, né, nós temos um número X de hábitos, né, e que a gente consegue suportar, vamos dizer, no nosso dia, mas tem uma coisa que é impossível, né, que ninguém vai conseguir, que é ter 2 hábitos que sejam inversamente proporcionais. Ou seja, eu não tenho como ter o hábito de falar mal de uma pessoa e ao mesmo tempo ter o hábito de elogiá-la, sabe? Não tem como fazer as duas coisas. Eu até posso fazer as duas coisas, mas só uma vai ser meu hábito. A outra... E isso não significa que quando você fala, querida, você está falando bem. Normalmente não. Normalmente não. Então, entender isso é fundamental, como o Paulo falou, como o João também, para que a gente consiga transmutar os nossos hábitos, né? Nós somos seres de hábitos, a gente já falou isso aqui várias vezes, perdão pela repetição, mas é importante a gente saber disso, não tem como fugir de um hábito. Se você identifica um hábito ruim, você não vai conseguir fugir dele. Se você fugir dele, muito provavelmente você vai cair apenas num outro pior. Então, não dá para fugir do hábito, o que dá é para substituí-lo. Você cria novos hábitos conscientes para que esses hábitos vão ocupando o espaço daqueles hábitos inconscientes. Um exemplo ótimo, que a gente sempre fala aqui o tempo todo, né? Quem conhece o nosso canal, já nos acompanha há algum tempo, sabe? Que a gente fala aqui sobre como ser um ser humano melhor. A gente fala aqui, né, através das nossas experiências, nós somos no processo também. Eu achei que você ia falar que o hábito é assistir o vídeo e compartilhar com as pessoas. Também, isso é um ótimo hábito. Isso é um bom hábito, isso é um bom hábito. Mas além desse hábito, né, a gente está sempre falando de como ser uma pessoa melhor, né, de como se tornar um verdadeiro ser humano. E a gente sempre diz que o verdadeiro ser humano é aquele ser virtuoso, né? Mas o que é virtude? Virtude, no final das contas, é um hábito. Porque você só desenvolve a virtude através do hábito de praticar aquele ato virtuoso. Você não vai desenvolver amor da noite pro dia porque você achou que é legal ser amoroso. Tipo, não, eu ouvi falar lá no meu centro, lá na minha igreja, lá no lugar onde eu frequento, que amar os outros é legal, que eu tenho que amar os outros. Então hoje eu botei a cabeça no travesseiro e falei, amanhã eu vou acordar amando todo mundo. Não vai! Não vai. Não porque você não tem a capacidade de amar, você tem, o amor está dentro de você, mas você não vai fazer isso porque você não fez isso até hoje. Então você precisa começar o quê? Então eu vou conscientemente me forçar, entre aspas, a desenvolver atos amorosos. Eu vou me forçar a ser amoroso, porque se eu continuar fazendo isso durante um certo período de tempo, isso vai começar a se tornar mais natural para mim, eu vou começar a transformar isso num hábito e com o tempo eu vou estar potencializando essa virtude que existe dentro de mim. Eu vou estar manifestando ela. Então virtudes são isso. Se vocês querem se tornar pessoas melhores, entendam que o hábito é uma ótima ferramenta e talvez a única que realmente exista para que a gente possa desenvolver isso. E aí dentro disso, resgatando uma coisa que o João falou, né, quando você vai utilizar um hábito, ele possui um tripé. O primeiro é o gatilho, aquele que vai desencadear a prática em si. Ele tem a prática e uma recompensa.
né, o hábito tanto positivo quanto o hábito negativo, né, ruim nesse sentido, né, ele vai te dar uma recompensa. Mas eu tenho o hábito de falar mal das pessoas e isso não dá recompensa nenhuma. Dá, porque você tem plateia, você tem alguém para prestar atenção em você, você tem alguém para falar uma fofoquinha que você não sabia. Então você é alimentado dentro daquilo. Eu tenho o hábito de me colocar para baixo. Qual é a minha recompensa em me colocar para baixo? Atenção. A atenção dos outros. Você se descola do grupo, se colocando para baixo e as pessoas vão prestar atenção em você. Você sempre tem uma recompensa. Então você conhecendo esse tripé, né, porque existe esse tripé, você consegue, através da sua prática, do seu pensamento, estabelecer o que você precisa para adquirir um hábito valoroso. Por exemplo, você tem dificuldade para começar a fazer exercício físico e a maioria de nós tem, tá? A maioria de nós tem essa dificuldade. E aí você pensa, não, eu já sei. Vou me matricular na academia. Não vai adiantar você se matricular na academia. É claro que se matricular na academia ajuda, sim, mas o gatilho se matricular na academia está muito distante do hábito, que é fazer exercício. Você precisa procurar uma coisa mais próxima. E o que talvez seja isso? Se vestir com a roupa da academia. Então você vai falar, eu vou malhar de manhã. Então você já acorda com a roupa da academia na sua frente. Para ser a primeira coisa que você vai fazer é colocar a roupa de malhar. Você pode não ir malhar, mas todo momento que você se olhar para você fala, eu deveria ter ido malhar, né? Fica aquele alerta saltando em você. Né? Ou você vai falar, eu vou malhar depois do trabalho. Então não vai para casa, bota a roupa dentro da mochila, dentro da bolsa, leva para o trabalho e antes de sair do trabalho, troca de roupa e fica com a roupa de academia para ir fazer um exercício. Você até pode voltar direto para casa. Sim, aí você vai voltar falando, eu estou voltando, mas eu deveria ter ido malhar. Você vai colocar o gatilho, você vai colocar essa coisa que vai te indicar o que você quer fazer à sua vista. E assim você tem mais facilidade de fazer esse hábito que você entende como valoroso. Quando eu era mais novo, eu ouvi uma frase que ficou na minha cabeça durante anos, assim, eu era bem pequeno e ficou muito marcado, que é muito disso que a gente está falando aqui. Ela diz que a disciplina precede a espontaneidade. Então tudo aquilo que é comum, é natural para nós, um dia precisou ser muito bem trabalhado. E é importante que a gente perceba que às vezes a gente precisa fazer coisas, a gente deve fazer coisas que momentaneamente a gente não quer. Mas é importante que a gente se afaste um pouco desse desejo, dessa falta de desejo momentâneo e, mais uma vez, se conecte com aquilo que faz sentido para a nossa vida, para que a gente possa buscar coisas que realmente tragam um bem-estar, prazer, felicidade a médio e longo prazo. Porque aí sim a vida se tornará muito melhor. Às vezes a gente tem que trocar um pouquinho de estímulos momentâneos por estímulos muito melhores que virão depois de um tempo se trabalhando. E agora sim, falando de bons hábitos, de hábitos conscientes, né? Se inscreva no nosso canal caso você não seja inscrito. Clica no joinha, que também vai ajudar bastante a gente. Assina o sininho também de notificação, que sempre sair vídeo novo você vai ficar sabendo. Comenta, compartilha com seus amigos. Desenvolva esse hábito, que é um hábito extremamente bom, extremamente saudável. Assista nossos vídeos, é outro hábito muito bom. Ajuda a desenvolver outros. Ajuda a desenvolver outros, é verdade. Um outro hábito bem interessante também, que a gente recomenda muito, é participar dos nossos grupos de estudos. Para isso, você pode entrar no site catarse.me/Pedra de Afiar. Ali tem algumas informações sobre a gente, né, como Pedra de Afiar em si, algumas informações sobre os nossos grupos de estudos e como você pode participar deles. E um outro hábito muito legal que você pode também, todos os dias, é ir nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Todo dia a gente tem um post bem legal por lá, então interage com a gente também, é sempre bacana. E até a próxima. Tchau, tchau.